Educação à distância, mudando realidades. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à disciplina de Direito do Estado e agora é o nosso segundo encontro. Vamos conversar sobre direitos individuais, coletivos e sociais. Aqui é o professor Tiago Lopes de Aguiar, vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho cabelo preto, cabelos curtos, minha pele é parda, uso óculos, estou vestindo um terno de cor escura, por dentro uma blusa escura, calça jeans e sapatos brancos. Estou gravando aqui dos estúdios do IFRO, Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo nós temos uma parede de cor branca com pontos cinza interligados, dando a ideia de conectividade, né, no estado de Rondônia. E ao lado também, ao fundo, nós temos os dizeres EAD, mudando realidades. Vamos lá, pessoal, conversar um pouquinho sobre direito do Estado? Nosso segundo encontro, né? E já vou chamar você direto aqui para o slide, tá? Aula número 2, senhores. Né? Vamos conversar aqui sobre direitos individuais, coletivos e sociais. Gente, a Constituição, né, Federal de 88, ela é muito famosa, né? Principalmente, né, quando a gente fala de direitos e deveres, né, individuais, direitos fundamentais. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muita gente conhece essa parte da Constituição. Então a gente vai enfatizar aí o conhecimento com vocês, né, dentro da nossa ementa, dentro dos nossos objetivos aqui da disciplina, tá bom? Vamos ao slide aqui? Gente, olha só. O nosso foco aqui são direitos individuais, coletivos e sociais. E olha que interessante. Isso aqui são o que, na verdade? Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal de 88 classifica o gênero direitos e garantias fundamentais em importantes grupos, né? Então são espécies, né? O que é esse direito individual, coletivo e social, né? São espécies de garantias fundamentais, tá bom? E você vê aqui, ó, né, que tem mais, né? Coisa que a gente não vai ver agora, por exemplo. Mas tem direito da nacionalidade, tem os direitos políticos, tem os partidos políticos também, né, que trazem, né, esse contexto aí dos direitos e garantias fundamentais, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. É importante, gente, vamos conversar aqui um pouquinho, olha só, é importante a gente perceber que dentro desse contexto dos direitos e garantias fundamentais, nós temos dimensões, né? Inclusive eu trouxe para vocês também, dentro do material aí do ambiente virtual, alguns vídeos explicativos exatamente sobre a questão das dimensões dos direitos fundamentais. A gente vai conhecer um pouquinho elas aqui. E olha só, já vou alertando vocês que dependendo do doutrinador, essas dimensões às vezes podem ser 3, 4 ou até 5, tá bom? Eu trouxe aqui uma classificação com 5 dimensões. Vamos ver. Inicialmente, né, nós temos aqui as, né, dimensões, né, dos direitos fundamentais. Primeira, segunda e terceira dimensão. Uma coisa que eu vou falar com vocês aqui, ó, né, que faz a gente lembrar muito bem, é o que? A Revolução Francesa. Vocês lembram da Revolução Francesa? Lembro lá de ter estudado história lá no ensino médio, né? Qual a importância disso? Olha só aqui, ó. Quando a gente fala da Revolução Francesa, a gente tem a ideia de liberdade, igualdade e a outra é o quê? Fraternidade. Olha só que interessante, ó. Que é a terceira dimensão. Vamos conversar aí, ó, sobre a liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Dentro de cada uma dessas dimensões. A primeira traz a ideia, né, de transição de um Estado autoritário para um Estado democrático de direito, né? Para um Estado de direito, na verdade. E a ideia aqui é trabalhar o quê? Com a liberdade individual, né? Com os direitos civis, né? Com os direitos políticos, né? Nessa primeira dimensão, senhores, né, o Estado sai, né, daquele autoritarismo, né, e aí passa o quê? A observar, né, o direito individual, né, o direito, vamos dar uma olhadinha de novo aqui, ó, o direito civil, o direito político do cidadão, tá vendo? E é uma tradução exatamente como a gente falou, ó, da liberdade, ó, né? O cidadão, ele passa a ser alguém, né, dentro desse Estado, né, que antes o quê? Tinha uma forma autoritária. Para ele não importava o que você queria como cidadão. Você não podia votar nem nada, por exemplo, né? O que viesse de cima você só tinha que acatar. Aqui não. Aqui a gente está vendo o quê? Uma liberdade, né, com relação a esses direitos. Com relação à segunda dimensão, que ela é inspirada também aqui, ó, na Revolução Industrial, nós temos o quê? Reivindicações trabalhistas,
normas de assistência social. Gente, é só um resumo que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Tem mais informações aí. Direitos sociais, culturais, econômicos. Aqui a gente começa a trabalhar na perspectiva da igualdade, né? Lembrando lá a Revolução Francesa também, ó, né? Na primeira dimensão, liberdade, na segunda, igualdade, né? E na terceira dimensão, a gente observa aqui que são os direitos transindividuais, ó, que vão além daqueles do interesse do indivíduo. A gente começa a observar mais o quê? A questão coletiva, né? É mais concentrado o quê? Né? Na proteção do gênero humano, ser humano. Então o foco é preservação ambiental, né? A proteção dos direitos do consumidor. E aqui a gente tem, por fim, né, a fraternidade, né, como objeto principal aqui da terceira dimensão. Gente, a quarta e a quinta dimensão, alguns autores divergem muito aqui. E eu trouxe para vocês a visão do Lenza, né, do Pedro Lenza a respeito. Então, na quarta dimensão, para ele, né, a ideia é o quê? É a globalização dos direitos fundamentais. Tá? A gente tem avanços, inclusive, perigosos, né, com relação à engenharia genética, clonagem, por exemplo, né, pesquisas biológicas, né, que podem, inclusive, colocar a própria humanidade em risco. Na quinta dimensão, a gente tem também a questão do direito, a discussão do direito à paz, que é uma coisa que a gente vem discutindo muito, né, nos dias atuais, tá bom? Mas essa definição, essa classificação que ela pode mudar, tá? Dependendo do autor que está trabalhando com vocês ou o autor que você está lendo, tá bom? Mas basicamente são essas três ali, né? A primeira, segunda e terceira dimensão, liberdade, igualdade e fraternidade. E aí você vai ter também a quarta, né, e a quinta, dependendo do autor. Né? Alguns também falam, por exemplo, do direito, da evolução do direito com relação ao direito da proteção ao animal, né, da vida não humana. Outros falam também da questão da informática, né, da tecnologia, da inteligência artificial, né, como um ponto ali a ser colocado dentro da quarta e da quinta dimensão, tá bom? Mas a gente vai focar o que está aqui no slide, né, para você ter uma compreensão sobre essas 5 dimensões de forma introdutória, tá bom? Vamos seguindo aqui o nosso conhecimento no slide e vamos falar sobre os direitos individuais e coletivos. Olha aí, ó, né? Eles não se restringem, olha lá, o artigo 5º da Constituição. Ah, professor, é só ler o artigo 5º da Constituição e eu vou saber todos os meus direitos individuais e coletivos. Calma lá, porque eles vão além do artigo 5º, né? E podem ser encontrados, né, ao longo do texto constitucional, de forma expressa, né, ou de forma decorrente de regime de outros princípios adotados, né, pela Constituição. Ou, inclusive, ó, também de tratados internacionais, ó, ou convenções, né, tratados ou convenções internacionais. E aí, gente, são vários direitos individuais e coletivos lá no artigo 5º, por exemplo, né? Não vai dar para a gente poder conversar sobre todos aqui nessa aula, tá? Vocês vão ter que fazer algumas leituras complementar, algumas leituras ali adicionais. Tem alguns vídeos, né, que a gente está colocando para você lá dentro do ambiente virtual que vão te ajudar a entender mais sobre esses direitos. Mas não dá para trabalhar aqui nessa aula porque é uma aula assim bem, né, bem sucinta, né, com relação ao conhecimento geral, né, do direito do Estado, tá bom? Mas vem aqui comigo que você vai entender melhor. Vamos lá. Vamos conversar aqui, ó, sobre cada um desses, ó, né, destacando o direito à vida, ao princípio da igualdade, da legalidade, né, a liberdade de expressão, que muito se discute hoje em dia, aí, né, e a inviolabilidade domiciliar. Tá? Esses são os pontos que eu trouxe para discutir com vocês. Vamos começar aqui com relação ao direito à vida. Está lá no caput do artigo 5º, senhores, da Constituição Federal. Né? E abrange, olha aqui que os nossos teóricos nos trazem, né? Abrange tanto o direito de não ser morto, né, aquele, né, de não ser privado da sua vida, né, o direito de continuar vivo, como também o direito de ter uma vida digna. Tá? Então esse é o direito à vida. Né? No entanto, o direito à vida não é absoluto. Gente, olha só, quando a gente fala de direito absoluto, né, dentro da nossa Constituição, a gente tem que tomar uma certa cautela. Até o direito à vida, ele tem uma flexibilidade, senhores. Né? Seja pelo próprio comando da Constituição, que admite, por exemplo, a pena de morte, ó, no caso de guerra declarada. Tiver em situação de guerra declarada, ó, pode ter aí, ó, a imposição de pena de morte. Ó. Ou ainda, por exemplo, uma interrupção da gravidez, ó, de um feto, né? Por exemplo, anencefalia, né? E também, né, pesquisa com relação às células troncos, né, embrionárias. E eu destaco para vocês ainda, ó, uma outra discussão importante. Ó. Olha lá, ó, aborto necessário e o aborto sentimental ou humanitário. Né? O necessário também aqui classifica-se como terapêutico. O que é o necessário ou terapêutico? Aqui, ó,
O aborto ele não é punível quando é praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então tá lá naquele dilema, né? Ou a mãe ou o filho, né? E aí, qual é a escolha, né? Em tese, se você escolher a mãe, uma das vidas ali vai ser perdida, né? Que é a da criança, né? Do bebê. E aí você vai estar o quê? Flexibilizando o direito à vida. Estão observando? Né? Nesse caso aqui, a gente, dentro da classificação, observem aqui, em que a gente está falando do aborto necessário. Mas também tem o quê? O aborto sentimental humanitário, que é aquele o quê? Ele não é punido quando é praticado por médico, quando a gravidez é resultado do quê? De estupro, precedido, obviamente, né, do consentimento da gestante. Tá? A gestante pode optar por não fazer o aborto, por exemplo. Né? Ou ainda do seu representante legal quando for menor de idade, por exemplo. Né? Aqui a gente usa a palavra incapaz, porque não é só menor de idade que é incapaz. Então vejam, senhores, o direito à vida, né, como um direito supremo, né, da nossa Constituição, aquele que você observa logo de cara, né, que você mais defende, que a própria Constituição defende, mesmo ele tem uma flexibilidade. Né? É o que a gente está observando aqui, tá bom? Vamos seguir aqui com o nosso estudo? Além do direito à vida, nós temos o princípio da igualdade. Ele está previsto também no caput do artigo 5º da Constituição, ele consagra que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Eu vou chamar a atenção de vocês para uma questão aqui. Ó. Eu separei alguns, né, dos principais direitos, né, fundamentais ali da Constituição, dos direitos individuais e coletivos, e dentro deles eu separei alguns tópicos de discussão, né, mais presentes no nosso dia a dia, tá? Mas é óbvio, gente, tá? Já falei e repito, né? Tem muita coisa que você precisa se aprofundar e pode também se aprofundar, tá bom? Mas para seguir o nosso raciocínio aqui dentro dos nossos objetivos da disciplina de Direito do Estado, o que eu estou entregando para você já é o suficiente, tá bom? Mas é importante você fazer uma leitura complementar de capítulos, né, que a gente vai indicar, assistir os vídeos complementares também, além dessa aula aqui. Então, esse princípio da igualdade, né, o que é importante a gente perceber aqui, ó? Que existe, né, diferenciar a igualdade formal da igualdade material. Então, muito, né, se defendia antigamente, né, o quê? A igualdade formal apenas, né, que é tratar igualmente os iguais. E aí o que acontece? A gente começou a perceber que isso não estava dando muito certo, porque nem todos são iguais, né? Olha lá, nem todos são iguais, ó. Tá vendo? De um tempo para cá, a gente começou a discutir o quê? A aplicabilidade, né, do princípio da igualdade material. Essa aqui sim traduz de fato, né, o caso concreto, que é tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Aqui como exemplo a gente trouxe para vocês aqui, ó, ações afirmativas, né, como programas de cotas raciais. Então, por exemplo, por um contexto histórico, né, os negros, por exemplo, têm vagas garantidas, né, em concurso público, né, inscrição, por exemplo, para processo seletivo em faculdades, universidades, né? Isso é um direito deles, tá? Isso aí, por exemplo, né, é uma aplicabilidade do nosso princípio da igualdade material, tá? Beleza, gente? Vamos avançar aqui? Então, senhores, continuando o nosso estudo, vamos olhar aqui para o slide, né? Agora vamos falar sobre o princípio da legalidade, né? E é interessante essa questão da legalidade, né? Então ela surgiu, ó, com o Estado democrático de direito, né? O Estado de Direito, opondo-se o quê? A todo poder autoritário, né, da própria administração, todo ato antidemocrático, por exemplo. E quando a gente fala de princípio da legalidade, a gente tem aqui dois entendimentos. A relação, né, de particulares e a relação também da administração pública. Então é a velha máxima, né, senhores? Olhem aqui para mim. A administração pública só pode fazer aquilo que está permitido em lei. A entidade privada pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Então se você tem lá, por exemplo, algo que permite você, né, executar alguma atividade, alguma ação, que não há nenhuma proibição, na verdade, ó, não tem nenhuma proibição, então você pode executar como uma entidade privada, não tem problema. Agora, se a lei proíbe, opa, pera lá, não pode. Já a administração pública é o contrário. A ideia, gente, da administração pública, olhem comigo aqui, ó, a persecução do interesse público, né, o exercício de suas competências públicas. Então, muito se fala, por exemplo, né, em compliance. Compliance, por exemplo, né, é a conformidade, né? E aí o pessoal começa a falar assim, poxa, nós temos que... O órgão público tem que entrar em compliance, né? Mas como assim? Parece que é chover no molhado. É fazer aquilo que já está previsto, né, para fazer. Se a administração pública está executando alguma ação, né, que não está prevista em lei, tem algo errado. Que não está previsto num ato normativo, tem algo errado. Tem uma lacuna aí, por exemplo. Então você... Voltem aqui comigo. Você, como administrador,
né, de uma entidade pública, tem que ficar atento, ó, né, que a administração pública só pode executar ações que estão previstas em lei. Se você estiver agindo como particular, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Aí para você aqui tá tranquilo. Mas a administração pública, né, a gente vê por aí, né, alguns órgãos e entidades executando ações, né, quando você vai perceber, quando você vai investigar um pouco mais a fundo, não entende, né? Tem um paradigma aí, né, não sabe por que surgiu, né, só sabe que sempre foi assim. Aí você vai procurar alguma legislação que ampara, não encontra, né? Aí a gente diz, né, que está fora do compliance, né? Mas em tese não era para acontecer isso, né? Porque o princípio da legalidade não deixaria, né? A observação do princípio da legalidade da administração pública é fazer somente aquilo que está previsto em lei. Tá bom, gente? Continuando aqui o nosso estudo, vamos falar um pouquinho agora da liberdade de expressão, né? Isso aqui anda sendo muito debatido aí, né, na atualidade, né? Então, a Constituição, né, assegurou a liberdade de manifestação do pensamento, né? Vedando o quê? O anonimato. Isso aqui é uma previsão da nossa Constituição, né? Caso haja dano material, moral ou à imagem, né, assegura-se o quê? O direito de resposta proporcional, além do que da indenização. Então, no Brasil, né, a liberdade de expressão ela não é absoluta. Olha aí, ó. Então, volta aqui comigo, gente. Muitas pessoas costumam comparar a Constituição brasileira com a Constituição dos Estados Unidos. São coisas diferentes. A liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos ela é diferente quando exercida aqui dentro do Brasil. No Brasil nós temos limitações. Me acompanha aqui. Olha, encontrado o que? Restrições, né? E aqui é interessante que o Pedro Lenza, ele traz restrições voltadas ao combate do preconceito, da intolerância contra minorias estigmatizadas, né? A exemplo, né, dos hate speak, né, uma nomenclatura em inglês que traz a ideia do discurso do ódio. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, os hate speakers, né, eles podem ser considerados ali, eles fazem, né, tomam aquelas atitudes, né, e ali é considerado liberdade de expressão. Aqui no Brasil não dá, né, não é assim, né, porque nós temos restrições dentro da Constituição. Temos princípios e regras, né, que a gente conversou na aula passada, né, que procuram balizar isso aí, né, e não deixam ultrapassar os limites, tá? Então fica, né, essa observação para vocês. Vamos continuar aqui. Inviolabilidade de domicílio, senhores. Né? Professor, quem é que pode entrar na minha casa sem minha autorização? Olha lá, né? Não pode, né? Então, ó, é uma previsão lá no artigo 5º, no inciso 11, né, da Constituição, e estabelece que a casa é asilo inviolável, né, do indivíduo, ninguém nela podendo entrar, né, sem o consentimento do morador. Só pode entrar quando tiver o quê? Determinação judicial ou em flagrante delito. E é engraçado aqui, gente, ó, só concluindo, flagrante delito, desastre ou socorro, né? É interessante aqui, ó, mandado de busca e apreensão, por exemplo, né? Você vem aqui, por exemplo, ó, determinação judicial. Gente, busca e apreensão, né, já tem uma ideia, né, de discussão sobre isso na doutrina. Professor, né, aí você olha aqui para mim, ó, professor, quando é durante o dia, né? Qual é o momento que eu vou poder cumprir um mandado de busca e apreensão dentro de uma casa, por exemplo? Né? Invadir, né, a casa para poder cumprir esse mandado. Aí tem essa discussão na doutrina, né? Aí, de forma razoável, a gente trouxe para vocês aqui a visão, né, dos doutrinadores aqui do Pedro Lenza, né? Que ele traz a ideia o quê? De 6 da manhã até as 18 horas da tarde, né, ali, à noite, né? Na boquinha da noite, né? Ou então, ó, assim que amanhecer, né? E aí tem o crepúsculo que é assim que escurecer. Então, nesse intervalo aqui, senhores, é o intervalo de cumprimento, por exemplo, de um mandado de, né, busca e apreensão. Agora, em flagrante delito, opa, não, né, pode, né, haver o quê? Mais um direito que não é inviolável, né? Pode haver o quê? A invasão de um domicílio, por exemplo, para prestar socorro, uma situação de desastre, prestar socorro, né, ou então prender alguém, ó, em flagrante delito. Sei lá, teu vizinho tá matando alguém lá, mulher, e aí, opa, peraí, chama a polícia, opa, não tá à noite, não posso invadir o barraco porque, né, não é de manhã, não é durante o dia. Não, meu amigo, senta o pé na porta, prende, né, senão, né, pode ser uma coisa muito pior, tá bom? Então, flagrante delito não tem essa questão de durante o dia. Aí, ó, eu falei para vocês, ó, que a gente ia conversar um pouquinho a respeito, mas tem também os remédios constitucionais, ó. E a ideia desses remédios constitucionais é o quê? É prevalecer, né, proteger os direitos fundamentais. Estão lá previstos no artigo 5º da Constituição. Aí tem o habeas corpus, né, o mandado de segurança,
mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Gente, olhem para mim aqui. Nós não vamos trabalhar em detalhes cada remédio desse. Não dá, né? Mas a ideia geral a gente está trazendo para vocês, né? Que o remédio constitucional, né, é preservar os princípios, né, e direitos fundamentais previstos na Constituição. Nós colocamos alguns dispositivos para vocês lerem de forma adicional. Tem uma cartilha interessante para vocês darem uma lida. E também tem um vídeo explicativo da AGU que traz, né, uma ideia também em geral sobre esses remédios constitucionais. Tá bom? Vamos continuar aqui. Para finalizar o nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho de direitos sociais. Que aqui o quê? Eles se caracterizam como conteúdo de ordem de segunda dimensão. Né? São direitos de segunda dimensão, porque é ordem social. E aqui o que acontece? Ó, ele se apresenta, inclusive, como prestações positivas a serem implementadas pelo Estado. Dentre, né, os direitos sociais que nós temos, destacamos aqui o direito à educação, para falar um pouquinho dele, da saúde, né, o direito ao trabalho e também à moradia. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesses aqui? Começando aqui pela educação. Ó. A educação é direito de todos, isso aqui concurso público às vezes pede isso, né? E dever do Estado e da família. Geralmente eles pedem isso aqui, né? É só dever do Estado? Tá, não, né? É só dever da família? Também não. Tem que envolver tanto o Estado quanto a família, né? E será promovida, né, promovido a educação, né, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade também, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e o quê? Qualificação para o mercado de trabalho. Então, o direito à educação ela traz essas perspectivas aí, né, para a gente poder pensar e raciocinar um pouco. Continuando, nós temos o direito à saúde. Quando falo em direito à saúde, já lembro do SUS, né, por exemplo, né? Mas o SUS ele não é o nosso objeto de estudo aqui, tá? Mas está ligado uma coisa com a outra. Então a saúde é direito de todos e o quê? Dever do Estado. Aqui sim, ó. Aqui é o Estado, que tem que tomar conta. Por isso que tem o SUS aí e outras iniciativas, né? Garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos, né, de doença. Aqui a gente tem um efeito o quê? Preventivo, né, gente? E outros agravos, né, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então vejam, né, que aquela ideia, né, olha, vamos se cuidar, né, cuidar da nossa saúde, né, prevenir para remediar, não era mais ou menos isso? A ideia é a mesma ali na Constituição. Tem um papel de prevenção, né? Várias instituições, né, e existem várias também ações do próprio governo, né, que trabalham com essa perspectiva de preservação da saúde. Aquela questão de ter uma boa alimentação, exercício físico adequado, né, para você evitar cair, né, em armadilhas, né, e ter que trabalhar o tratamento da tua saúde em determinadas circunstâncias, situações mais complexas, tá bom? Vamos continuar aqui. Direito ao trabalho, olha aí que interessante, né? Os direitos sociais, né, dos trabalhadores urbanos, rurais e avulsos, né, bem como os domésticos, estão dispostos lá no artigo 7º da Constituição. E a gente destaca aqui que os servidores públicos, eles também gozam de alguns desses direitos. Tais como, eu trouxe para vocês alguns aqui, ó. Salário mínimo, né? O servidor público, tá, gente? Além, o servidor urbano, rural, avulso e doméstico tem diversos direitos ali previstos no artigo 7º, né? Só que o servidor público também tem alguns deles, ó, como salário mínimo, 13º, repouso remunerado, hora extra, férias, também tem direito a férias, licença maternidade e paternidade e a proteção do mercado do trabalho, né, da mulher. Quanto aos direitos sociais coletivos, né, a gente pode dar como exemplo aqui, né, o próprio direito de associação sindical ou profissional, né, tá aqui sindical ou profissional, ou o direito à greve também. Então vejam, né, gente, olha, trouxemos para vocês aqui uma noção dos direitos sociais com relação ao trabalho. E destacamos a questão individual, dos direitos individuais e coletivos. No individual a gente falou de 13º, repouso, né, férias, repouso remunerado. Quando a gente olha no direito coletivo, a gente tem que ter noção da coletividade, né, de vários colaboradores, né, ou servidores representando determinada categoria. E aí entra a questão do direito à greve, entra a questão do direito à associação sindical, associação profissional também, tá? Dependendo da categoria, tá, gente? Vamos observar aqui também um outro assunto interessante, já indo para o final, direito à moradia, gente, né?
partir da ideia de quê? Da dignidade da pessoa humana. Né? Porque a ideia é o quê? Se você não tem uma moradia, né, você não está tendo essa plenitude aqui do seu direito fundamental. Direito à intimidade também, ó, né? A privacidade, né, de ser acaso que um asilo inviolável. Não há dúvida de que o direito à moradia busca consagrar o direito à habitação digna, né, e adequada. Então, gente, ó, não é à toa, por exemplo, que existem vários projetos e programas governamentais, né, para incentivar que aquela pessoa, aquele cidadão, aquela família, né, consiga o seu lar, a sua casa, em busca do quê? Da dignidade da pessoa humana, tá bom? E de outros direitos que a gente acabou de ver por aqui. Direito à moradia como direito social. Vem comigo aqui. E aí, dentro desse contexto todo, né, de direito fundamental, né, direitos e garantias fundamentais, nós temos uma palavrinha que você pode ouvir por aí, né, que o professor trouxe aqui, né, para explanar para vocês, que é o neoconstitucionalismo. É uma fase de vivência das constituições, né? E atualmente a gente está nessa fase aqui, ó, né? Estamos vivenciando esse momento do neoconstitucionalismo. E qual é a ideia, professor, do neoconstitucionalismo? Também chamado de quê? De constitucionalismo pós-moderno, né? Ou pós-positivismo. Aqui a gente está buscando a eficácia da aplicação dos direitos fundamentais, das regras e, né, do ordenamento jurídico constitucional. Então, quando a gente fala pós-positivismo, é o quê? Não interessa, né, esteja apenas escrito ali no papel. Né? Nós temos que ter a norma escrita, positivada, mas nós temos que ter a efetividade daquilo. Né? Não é só colocar no papel e guardar dentro da gaveta, não. É mais ou menos isso. É superar, né, o positivismo. Por isso que é pós-positivismo. Tá? Olha aqui comigo. Busca a eficácia da Constituição, sobretudo com relação à concretização de quê? Dos direitos fundamentais. Comprova que o papel do jurista contemporâneo, aqui no caso, né, ele se refere muito ao juiz em si, ó, que é o juiz, que ele vai ter que ter uma análise o quê? Da letra da lei? Não, ele vai ter que ir além disso, né? Além da letra da lei. Né? Deve captar o quê? O verdadeiro sentido da norma, né, a partir da análise do caso concreto. Então, quando um juiz, aqui escrevendo melhor aqui, ó, quando um juiz vai decidir, por exemplo, algo, geralmente o juiz vai olhar para onde? Para cá, para o neoconstitucionalismo, para a efetividade das normas constitucionais. Quando o doutrinador também vai olhar para cá, quando a gente está pensando na doutrina, a gente pensa a mesma coisa. O operador do direito em si, né, tem que olhar agora o quê? A questão do neoconstitucionalismo, que é uma tendência, né, agora. Como a gente explicou para vocês, é importante você ter, né, como... Para chegar numa nomenclatura dessa, né, teve outras fases, tá, gente? Outros momentos, tá bom? A gente não está vendo aqui porque também não dá tempo. A ideia é a gente ser um pouco mais superficial aqui para a gente conseguir, né, alcançar o nosso objetivo e também a ementa do curso, tá bom? Olha só, aqui eu deixei para vocês uma leitura complementar, tá? Tem uma cartilha do STF, né, que se chama Uma Aventura com a Constituição. É um projeto, né, chamado STF na Escola. E aí a ideia é que vocês, né, façam uma leitura dessa cartilha. Tá? É uma leitura dinâmica, né, engraçada, descontraída, não é pesada a leitura, porque a ideia, né, o texto é mais para jovens, né, e aí a leitura não é tão rebuscada. Então é interessante vocês darem uma olhadinha, né, escrita pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Tem um link aqui para vocês, ó, né, para vocês acessarem, para vocês entenderem um pouco mais, né, sobre o papel da Constituição, né, com relação aos direitos e garantias fundamentais. Frisando aqui para vocês, ó, que o nosso próximo encontro é a nossa aula número 3, tá? Então eu espero ter contribuído com esse aprendizado aí com vocês nesse momento, tá? E chamo vocês para assistirem a aula número 3. Sucesso aí para todos! Educação à distância, mudando realidades.